Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos muito bem. E que tenham tido um excelente final de semana. Hoje já é terça-feira e vamos iniciar mais uma aula de ciências. Então, pegue o livro de ciências de vocês para a gente fazer as correções do exercício lá da página 84 e 85, né, para a gente conferir essa atividade. Para a gente finalizar essa unidade também, né? Onde nós falamos sobre o som. Estão lembrados? Né, os cuidados que nós devemos ter com o nosso aparelho auditivo, né, que é o nosso ouvido, qual é até o som permitido, a medida, né? Como é que se mede o som, que é através do decibéis, né? E, claro, os cuidados que devemos ter, não ouvir som muito alto, né? Se você estiver usando fone de ouvido, ter o cuidado por não passar bastante tempo, o tempo limite, né? Que é de 2 horas, depois de 2 horas já se torna desconfortável para a nossa audição. E, claro, né, alguns ruídos que sejam emitidos de forma muito alta, que a gente possa se afastar, usar um protetor, né, um protetor de ouvido, para que a gente não danifique a nossa audição. Bom, então nós falamos sobre tudo isso, né? Falamos sobre a propagação do som, que ele se propaga por diversos meios, né? E também, né, por diversos meios como o ar, às vezes pela terra, por fios, né? Então depende da fonte a qual ele for submetido. Tá certo? Bom, e se a gente for, né, estiver em algum ambiente no qual algum som possa alterar a sua condição normal de audição, então nesse ambiente está acontecendo o quê? Uma poluição sonora. Vamos lá para a página 84, acho que todo mundo já encontrou, e vamos lá para a primeira questão, onde diz assim: a orelha é o órgão do sentido da audição que possibilita ouvir e identificar os sons. Não é isso? No entanto, algumas pessoas nascem surdas, outras perdem a audição com o tempo ou em casos de acidente. Então, a língua brasileira de sinais, que é a Libras, é uma das formas utilizadas para a comunicação de pessoas surdas. Então, logo aí mais abaixo tem assim, né? Letra A. Utilize o alfabeto de sinais do diagrama a seguir e descubra como se soletra as palavras abaixo. Bom, então isso aí é uma atividade que vocês vão fazer em casa, vão treinar, né? Olha aí, ó, as palavras onda sonora, som e orelha. Então façam, treine aí, veja qual é o movimento da mão que dá certo com cada uma dessas posições aí, tá bom? Tá certo? Essas 3 palavrinhas: onda sonora, som e orelha. Agora vamos. Isso aí, né, como mostra que é o alfabeto em números na língua brasileira de sinais, que é a Libras, que são gestos feitos com as nossas mãos. Bom, então vamos agora lá para a página 85. Letra B. Escreva uma frase com essas palavras. Bom, isso aí também é uma resposta pessoal, né? Escrever uma frase com a palavra onda sonora, ou a palavra som, ou a palavra orelha. Tá bom? Pode ser som, não ouça som muito alto, né? Orelha, né? Pode ser a orelha é o nosso aparelho auditivo. Letra C. Utilize o alfabeto de sinais e comunique 3 palavras a um colega. Depois escreva aqui as palavras que ele comunicou a você.
tá? Então, façam isso. Isso aqui seria uma coisa presencial, né? Então, fica... É uma resposta pessoal, tá bom? Tá certo? Então, cada um faça as palavras que vocês imaginarem, que vocês queriam dizer a alguém, porque a gente não tá presencial. Então, fica como se você pudesse dizer, escolher algumas palavrinhas, tipo amor, gato, cachorro, né? Escolhe 3 palavrinhas como se fossem as palavras que você quisesse dizer a um colega, tá bom? Tá certo? Para que ele depois pudesse reconhecer na forma de libras. Vamos para a segunda questão que está logo abaixo. E temos assim: escreva V nas frases verdadeiras e F nas falsas. Reescreva as frases falsas de modo que fiquem corretas. Então, no primeiro quadro, a audição é o sentido que possibilita ouvirmos os sons captados pelas estruturas externas do nariz? Não, lógico que não, que a gente não ouve pelo nariz, não é? Alguém ouve pelo nariz? Não, né? Então, fica como? Então, é a parte errada. Então, como é que ficaria a frase? A audição é o sentido que possibilita ouvirmos os sons captados pela estrutura externa da orelha. Tá bom? Que foi falsa. Então, a segunda. Ouvir sons com altura elevada é ótimo para o desenvolvimento da audição? Falso. Porque isso é o que? Uma poluição sonora, né? A gente não pode ouvir som em altura elevada. Então, é essa aí que é a parte que está errada, por isso que está falso. Como é que ficaria correto? Ouvir sons com altura elevada pode fazer mal para a audição. Tá bom? E V. A última é verdadeira. Quer dizer, a velocidade de propagação do som é maior no chão do que no ar. Então, é verdade, né? Vocês estão lembrados lá do filme dos faroestes? Né? Até em desenho de filme de faroeste, o que eles fazem? Eles colocam o ouvido no chão para ouvir quem? Para ouvir, no caso, o barulho dos cavalos andando. Então, vamos para a unidade 6, onde nós vamos falar sobre a luz. Gente, luz, nós já falamos sobre o som, né? E agora vamos falar sobre a luz, onde nós iremos falar profundamente sobre a nossa visão, tá? E aí, para introduzir este conteúdo, ele nos traz aqui uma questão para que vocês possam estar refletindo, né? E possa estar imaginando o que acontece, né? Bom, então aqui os objetivos dessa unidade, né? O primeiro é conhecer as partes do olho humano e a importância delas na formação, né, das imagens, tá bom? E também identificar a importância da presença da luz para a visão. Bom, então temos aí essa questão, como eu falei, que ela é uma ilusão de ótica, né? Que nós costumamos gerar bastante curiosidade, né? Para que vocês, alunos, possam, né, definir como uma imagem que não corresponde à realidade de uma forma objetiva. Então, é importante que vocês possam observar direitinho e tirar as próprias conclusões, tá? Bom, então aí, como primeira questão, ele tem assim: as imagens a seguir são ilusões de ótica. Elas podem ser percebidas de diversas maneiras, dependendo de como a informação reunida pelos seus olhos forem processadas. Quer experimentar? O que você vê? Olha aí temos 2 letras. Letra A, este homem está de perfil ou de frente?
E a letra B, o desenho está parado ou se movendo. Então, essas duas imagens, observe e respondam de acordo com o que está perguntando, tá bom? Então, aí fica como atividade de casa essa página aí 87, para que vocês possam estar refletindo sobre essas duas imagens, tá certo? Então, meus amores, um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês. E na próxima aula a gente confere e aprofunda mais um pouco sobre esse assunto. Luz.